lá, pessoal. Primeira coisa importante. Essencial para vocês. E por que é essencial? Pessoal, porque isso daqui ó, pode zerar a sua redação. Tá? Isso daqui zera a sua redação do Enem. Ou seja, não importa se ela estiver perfeita em outros aspectos, se você fizer isso, ela vai zerar. Tá? Então, o que você não deve fazer? Primeiro, você não deve fazer outro tipo de texto que não seja dissertativo argumentativo. Professor, eu sou ótimo em escrever poema. Vou escrever um poema lá no Enem. Ó, não adianta, não é o texto que o Enem está pedindo. Se você escrever um poema, você vai zerar. O corretor vai olhar, zerou teu texto, ótimo. Ele ficou louco de feliz porque ele não precisou corrigir, só zerou teu texto e passou para a próxima redação. Tá? Então você tem que fazer um texto dissertativo argumentativo. Por isso a importância de saber essa estrutura. Tá? Fuga total do tema. Então vamos imaginar que o tema está falando, vamos pensar lá, ó, o último tema, né? As questões de doenças, estigmas relacionados às doenças mentais. Eu vou falar então sobre preconceito, tá? Vou falar sobre preconceito racial. Veja, não tem nada a ver com o seu tema. Isso também pode zerar o seu texto. Pode não, isso zera o seu texto, tá? Você tem que se ater ao tema. Por isso nós vamos falar de interpretação de texto motivador e interpretação de tema, tá? Outra coisa, você faz um texto com menos de 7 linhas, tá? Isso daqui é impossível, tá, pessoal? Vocês vão ver que no final da aula de hoje, isso daqui vocês não vão se preocupar porque é impossível. 7 linhas é o que vai ter a sua introdução. Então é impossível você escrever menos que 7 linhas, tá? Outra coisa, cópia dos textos motivadores ou da proposta, né, dos cadernos. Então se você copiar, tá, partes lá muito grandes, isso pode zerar o seu texto. Por quê? Essas cópias, elas são desconsideradas. Então, qual é o problema disso daqui? Isso daqui vocês também não vão fazer, mas digamos que você copiou, você tem lá 15 linhas de texto e você copiou 8, tá? Ele vai desconsiderar 8, vai sobrar 7 linhas. Então, você vai ter escrito menos do que 8 linhas. Então, isso pode zerar o seu texto, tá? Se você colocar algum tipo de palavrão, desenho, tá? Ou forma proposital no meio do seu texto, isso também anula o seu texto, tá? Isso também te dá nota 0. Escrever uma parte propositalmente deliberada no meio do texto. Então você está fazendo a sua redação lá e você viu que vai sobrar uma linha. Aí você deixa uma linha lá no meio, tá? E lá no meio, sei lá, você coloca lá, Lula livre, Bolsonaro eu te amo, sei lá, o que você quer colocar lá, que mensagem que você quer colocar, e você coloca no meio do seu texto. Gente, também, já zerou o seu texto, tá? Então, não façam esse tipo de situação de querer, né, talvez dar uma mitada lá no meio do texto, que isso daí vai zerar o seu texto, ok? Colocar qualquer tipo de nome, rúbrica, desenho, chegou lá na folha de redação lá e fez uma assinaturinha, né? Beleza, ó, deixei lá minha marca, né? Tem gente que tem mania de fazer isso. Isso também zera a sua redação, tá? Por quê? Porque o Enem, ele entende que você pode estar tentando se identificar para o corretor. E aí ele vai zerar a sua redação por causa disso, tá? Então não façam nenhum tipo de rúbrica, de nome, nada. Professor, mas eu posso colocar as iniciais do meu nome? Não, não coloca nada. Teu nome vai estar identificado na folha de redação corretamente, tá? Outra coisa, gente, isso merece atenção. Letra ilegível, né? Professor, minha letra é feia pra cacete. O que eu faço? Treina melhorar a letra, tá? Tem que pelo menos o corretor poder entender a sua letra. Professor, mas eu preciso fazer letra bonita? Letra feia tira nota? Não, a letra feia ela não tira nota. Mas qual é o problema? Se o corretor não entender o que você escreveu, como que ele vai corrigir? Né? Então não tem. Então se a sua letra for ilegível, quem tem a letra muito feia tem que tomar cuidado com isso. Tem alguém que tem essa situação aí de vocês que fala, professor, minha letra é sofrível, né? Eu preciso melhorar a letra. Tem alguém que está aí que passa por isso? Né? Isso é muito comum e hoje em dia é cada vez pior, porque a gente digita muito e escreve pouco. Então se você está nesse caso, vai com calma. Qual que é a técnica? Escrever mais rápido e passar limpo com calma, tá? E aí, claro, a última coisa que pode zerar a sua redação do Enem é o quê? Você entregar a folha em branco, tá? Mesmo que você colocou tudo lá na folha de rascunho, professor, eu escrevi o texto perfeito na folha de rascunho e não deu tempo de eu passar limpo. Perdeu, tá?
Por isso, dica, vai fazer o seu texto, galera, faz o texto no início da sua prova. Não precisa ser a primeira coisa que você vai fazer, mas faz o texto no início da prova, tá? Nas primeiras horas da sua prova. Eu digo, ó, deixa passar no máximo 1 hora. Faz a sua redação, tá? Não deixa para o final. Pior momento que você pode fazer a redação é no final da sua prova.